Bem, então, a gente está aqui para falar do seu livro, da sua obra. O senhor, como escritor, acredito que tenha muita experiência em como lidar com o leitor, de como fazer o leitor se prender à história, de como ele vai analisar o texto e vai engatar naquela história e continuar a leitura. Também gostaria um pouquinho que o senhor falasse não só do livro, mas o contexto que o senhor cresceu, principalmente por se passar durante uma ditadura militar, que foi um período que tinham tensões de todos os lados, a gente sabe um pouquinho da história e sabe o que aconteceu durante os anos. Gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, Arthur, eu nasci em 1953, né? 53, eu adolescente, aí eu peguei o comecinho mesmo assim, do movimento, vamos dizer assim, da contracultura, né? O movimento hippie, que aparentemente as pessoas pensavam que era só um monte de cabeludos e drogados, mas era uma coisa muito séria, porque era contra uma guerra, que era uma guerra absurda na época, que era a guerra do Vietnã. Foi a última guerra que era campo a campo mesmo. E você vê uma potência como era os Estados Unidos, saiu humilhado daquela guerra. Então eu sou de uma geração de 60, 70, que a gente vivenciei, como a gente diz, graças a Deus, muita coisa, sabe? Na música, na arquitetura, nos costumes. Foi o começo da libertação das mulheres, entende? Toda essa efervescência eu vivi como adolescente, né? Sim, vivenciou de perto. De perto. Eu lembro que tem algumas histórias que a gente sempre ouve falar, da criação da UNE, a União dos Estudantes, Sim, dentro desse contexto. Também as situações que eram passadas, as censuras, o que acontecia com as pessoas que iam contra o sistema. A gente sempre está escutando, quando a gente estuda, a gente vê esses fatos e, querendo ou não, a gente vê de uma perspectiva de fora, não vê de perto mesmo, como aconteceu. Às vezes a gente até faz comentários de algumas coisas dentro dessa época, mas não sabe muito como aconteceu de verdade. Eu acredito que, por mais que a gente estude a história, a gente não vai conseguir viver a história de verdade. Querendo ou não, nós não podemos falar com autoridade, ao menos a minha geração, falar com autoridade do que se passou tempos atrás. E eu acredito que essa conversa vai ser bastante proveitosa, justamente para a gente trazer esses aspectos, trazer esses fatos e falar um pouco também sobre cultura, inclusive sobre o seu livro. Eu sei que é um romance, que está se passando também justamente nessa época, tá certo, pessoal? Vou estar mostrando aqui o livro dele para vocês, ó. Esse livro aqui, que se chama Adelaide, tá certo? É um livro, eu estava conversando com ele previamente, que ele escreveu inspirado em alguns fatos que aconteceram durante a ditadura militar, e também ele é um romance que começa, se eu pode dizer novamente onde começa o romance? Começa em Limoeiro. Isso, e termina em Nápoles, na Itália. Então ele vai contar... E termina numa viagem de Nápoles para Lisboa. Exatamente, ele vai contar como acontece o decorrer dessa história. E também, acredito que vocês tenham notado, mas hoje começou um pouco diferente. Geralmente eu estou atrás das câmeras e a dona Consuelo, que está aqui, ela acabou de chegar e ela vai estar aqui somando nessa conversa. Inclusive, esse livro é para ela, viu? Aqui, eu trouxe um livro aqui, autografado. Eu sei que você já leu Adelaide, mas esse é um livro de crônicas que eu escrevi em 2022.